Olá, estamos começando agora mais um programa Nossa Saúde e o assunto de hoje é intoxicação alimentar. Quais os cuidados na hora de preparar, manipular e armazenar os alimentos para evitar problemas de saúde? Bom, as respostas a partir de agora. Então você é nosso convidado para esse bate-papo. Fique com a gente. E a nossa entrevistada hoje é Estela Olivo Save, bioquímica em alimentos e mestre em saúde coletiva. Estela, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Para começar, quais são as causas de uma intoxicação alimentar? Manipulação adequada dos alimentos, a pessoa está manipulando com as unhas compridas, não lavar a mão adequadamente. Pode ser também através do próprio alimento que já vem contaminado e não é higienizado adequadamente dentro da empresa. Armazenamento inadequado, descongelamento. Então, basicamente, ele vai estar passando tanto pela parte da manipulação com alguma contaminação por ela, pelas mãos do manipulador de alimentos, como também pela forma como esse processo está sendo feito dentro da empresa ou em casa. Uma das bactérias mais comuns, quando a gente fala em intoxicação alimentar, é a salmonela, é uma das mais conhecidas, Onde que ela pode ser encontrada? A salmonela ela tem origem nas próprias aves, então ela fica no intestino das aves, ela é um hospedeiro habitual das aves e ela pode estar sendo transmitida para os ovos através delas próprias e ela fica tanto na casca quanto dentro do ovo na gema. Então a gente também pode estar encontrando ela na gema e por esse motivo que não é recomendado o consumo de ovos mal passados. Mas, assim como é encontrada nas aves, elas também podem ser encontradas nos animais sangue quente, inclusive ser humano. Então, o ser humano também pode vir a ser um portador assintomático de salmonela, que significa que ele vai ter a doença, mas ele não vai manifestar sintomas, mas ele consegue estar transmitindo quando ele tem uma manipulação inadequada, sem estar higienizando as mãos depois que usa o banheiro. E falando agora principalmente na questão do ovo, porque sempre foi muito comum as pessoas em casa prepararem, por exemplo, uma maionese caseira usando o ovo cru, inclusive em casas de lanches, a gente via muito aquela maionese caseira, Hoje em dia até é proibido, não pode mais. Mesmo assim, a gente ainda vê muita gente preparando em casa maionese caseira com ovo cru e também em alguns estabelecimentos isso ainda você pode encontrar. O ideal seria realmente não fazer isso, não utilizar o ovo cru para nada? Sim, principalmente quando você está trabalhando com saúde coletiva, que seria um serviço de alimentação, uma empresa que vai estar vendendo aquele alimento. Então, à medida que a empresa está vendendo uma maionese caseira ou algum alimento que tem ovo cru, ela tem responsabilidade com os clientes daquilo que ela está preparando. Então, nesse caso, o que é recomendado é estar utilizando o ovo pasteurizado. Inclusive, hoje a gente consegue estar encontrando em supermercado para uso doméstico, só que ele vem numa porção de 500 ml, que é bastante coisa para estar usando em um dia que é a validade dele, mas para as empresas elas podem usar. Ou também estar substituindo o ovo por um outro ingrediente, ou utilizar o próprio ovo cozido, no caso da maionese, pode ser utilizada a gema cozida para preparo do molho de maionese, não necessariamente a gema crua. O leite também é um transmissor bastante importante, não? Sim, o leite também pode ser transmissor de salmonela quando ele não é pasteurizado. Então, o próprio consumo de carnes mal passadas também vai estar influenciando nisso. Por isso que é importante consumir carnes bem passadas e principalmente de boa procedência. E também o próprio hortifruti em si. Por isso que a gente precisa estar higienizando ele antes de consumir. Você falou na questão de carnes, Carnes bem passadas, de preferência. A de porco em especial ou tanto ela quanto todas as outras devem ser preparadas bem cozidas, bem passadas? Bem passadas, principalmente a de porco, não tanto até pela salmonela, mas por causa de outros parasitas que a carne de porco pode ter, como a cisticercose, e a carne de frango, principalmente por causa da salmonela, especificamente por causa da salmonela. Mas a cisticercose, ela era mais comum no passado, hoje ela já está mais combatida, não é tão comum, a gente não vê com tanta frequência, é isso? Sim, hoje em dia, como existe controle dentro dos próprios frigoríficos e também nas fazendas onde são criados os animais, a gente pode dizer que existe muito mais controle, mas mesmo assim pode passar despercebido alguma carcaça, porque na verdade quando ela é analisada no frigorífico é a carcaça inteira do animal que é vista e algum pontinho que tem a cisticercose, que é como se fosse uma bolinha, pode passar despercebido e consequentemente está indo para a carne depois. Que o cozimento mata, não tem problema, a questão é quando essa carne é consumida mal passada. Por isso é tão importante sempre você comprar alimentos de procedência
né, com carimbo, com selo, uma carne inspecionada, não comprar em qualquer lugar? Com certeza, com certeza. Essa carne inspecionada ela vai estar garantindo um padrão de qualidade que é controlado pelo Ministério da Agricultura. Então, quando tem um frigorífico, precisa ter um fiscal do Ministério da Agricultura dentro para fazer toda essa parte de controle, além dos próprios profissionais dentro da empresa, engenheiro de alimentos, médico veterinário, que também vão estar fazendo todo esse controle de qualidade. Quais são os sintomas de uma intoxicação alimentar? Os sintomas mais comuns que a pessoa acaba tendo são diarreia, vômito, porque quando a gente parte do princípio que o alimento vai passar pela nossa boca e vai estar indo para o estômago, quando irrita o estômago, a tendência natural do nosso próprio organismo é estar vomitando, porque ele quer eliminar aquilo que está fazendo mal no nosso estômago. E no caso da diarreia, porque se está irritando o intestino, também uma própria defesa natural do nosso corpo vai ser essa. Só que conforme é o contaminante desse alimento, pode ser uma bactéria, pode ser uma toxina, ela consegue ser absorvida pela parede intestinal e a partir do momento que ela é absorvida, ela vai dar sintomas variados. Então a pessoa pode ficar com lábio roxo, pode ter coceira na pele, pode ter sangramento na garganta, diarreia com sangue, paralisia cardíaca, insuficiência renal. Então é mais grave do que a gente imagina. O básico acaba ficando ainda no aparelho digestivo quando essa doença vai estar durando poucos dias. Mas se a gente, por exemplo, pensar no caso da salmonela, que a pessoa pode ter intoxicação e durar até 2 semanas, aí ela já vai ficar mais debilitada, vai ter que ser internada, tomar soro. Então o processo acaba sendo muito mais sério. Pode levar à morte? Pode levar à morte também. Principalmente o caso de pessoas que são imunocomprometidas, que seria, por exemplo, o caso de crianças, de idosos. São mais vulneráveis, né? Que são mais vulneráveis. E aí quando a gente está servindo esse alimento, ou mesmo até em casa, numa família, a gente vai ter os nossos avós, ou pessoas que são mais velhas junto, vai ter crianças, mulheres grávidas, alguém que está fazendo um tratamento de saúde, por exemplo, um tratamento para câncer, que vai estar tomando quimioterapia que já vai afetar naturalmente as células de multiplicação rápida, que inclui as nossas células de defesa, por isso que a pessoa fica mais sensível, HIV positivo. Então, ou seja, é bastante gente que acaba entrando nesse grupo, né, de população de alto risco. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de estar manipulando justamente por isso. Muito cuidado, né? E Estela, e o efeito é imediato, por exemplo, eu ingeri uma comida, né, um alimento que está contaminado, eu vou sentir os efeitos, por exemplo, de uma intoxicação alimentar logo na sequência ou às vezes demora alguns dias? Então, geralmente vai ser depois de algumas horas, mas o período de incubação, que seria esse momento que a pessoa ingeriu e ainda não está manifestando sintomas, ele varia de 30 minutos até 72 horas. O que quer dizer que a pessoa, por exemplo, pode comer hoje, daqui a só 3 dias que vai começar a ter os sintomas da intoxicação alimentar. Por isso que quando a pessoa manifesta esses sintomas e mais de uma também vai manifestar esses sintomas, por exemplo, no médico, é importante ele fazer uma anamnese e ver o que a pessoa comeu, onde que ela foi ou se foi em casa, para tentar linkar as informações e assim ver, de repente, um alimento que ela comeu há 2, 3 dias atrás que poderia ter causado essa intoxicação. Não necessariamente a última refeição dela. Tem que prestar atenção nisso também. Sim, também tem que prestar atenção. Especificamente dentro de casa, né, quais são os maiores perigos? Lixeirinha em cima da pia. Sério? E é bem comum, né? Hipótese nenhuma, ou seja, nem a tampadinha, não pode tirar. Nem pensar, tem que tirar em cima da pia, porque quando a lixeira está em cima da pia, a gente vai usar a mesma pia para manipular alimento, para lavar louça, então tendo contato e contaminação cruzada imediata. Contaminação cruzada é quando a sujeira que está, por exemplo, na lixeira vai passar para o saco de pão, Sim, que ficou em cima da pia, ou para a tábua que a gente está utilizando ali para cortar algum alimento. Toalhinhas também que a gente deixa na cozinha, usa a mesma para secar a mão e secar a louça. Toalhinhas diferentes, então. Uma para secar as diferentes. mãos e uma para a louça. Nada de usar a mesma. Nada de usar a mesma. E só voltando ali a lixeirinha, fiquei com uma dúvida. Aí não usa em cima da pia, você pode usar ela, deixar ela no chão? Isso. Deixa ela no chão e preferencialmente lixeira de pedal, para não abrir a lixeira com a mão. Nosso objetivo também é evitar que a gente abra a lixeira com a mão. Então, se ela puder ser de pedal, melhor ainda. Se puder reciclar o lixo, melhor ainda. E a gente também tem a questão do hortifruti, que a gente acaba não tendo tanto cuidado de higienizar em casa. Muitas pessoas usam vinagre, mas o vinagre ele não tem poder bactericida, ele ajuda a soltar bichinhos, mas não vai estar matando bactérias. E bactéria principal, que a gente não enxerga. E aí é que está o grande cuidado que tem que ter. O que seria ideal, então?
Água limpar, sanitária. água sanitária. Isso, Misturar água com água. Isso, aí na proporção bem certinha, que seria uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Então tem que medir os dois. O ideal é até usar uma bacia que já seja volumétrica para fazer isso. Mistura, deixa as folhas ali dentro. Hortifruti de forma geral também, mesmo mamão que vai estar consumindo, melão, é legal fazer isso, porque por mais que a gente não consuma a casca na hora que corta... Pode passar a contaminação. Sim. Em quanto tempo mais ou menos você deixa ali mergulhado nessa água? Deixa 10 minutos, bem certinho, 10 minutos. Se a gente deixar mais, pode ficar com gosto de água sanitária. Se deixar menos, não faz efeito. Mas, deixando 10 minutos, não fica gosto, nem cheiro, absolutamente nada. Que é o que acontece quando a gente compra aquelas saladas que já são higienizadas. O processo que é feito é esse. E quando você compra essas saladas, a minha mãe, por exemplo, ela tem mania de comprar essas saladas e ela ainda lava novamente, mas não precisa. Não precisa, não precisa. Pode confiar. Pode confiar. Ela já vem higienizada. E com relação a armazenar comidas dentro da geladeira, você fez um franguinho, você fez uma carne, sobrou, guarda na geladeira, quanto tempo ela pode ficar lá armazenada? Você pode ingerir, né, depois de quantos dias? Como é que funciona isso? Então, o que a gente tem que cuidar na forma como está preparando esse alimento e o principal, depois que preparou, que serviu, todo mundo comeu, direto geladeira. Não precisa esperar para esfriar, nada disso. Pode estar colocando ainda quente. Ah, é? Sim, não tem problema. Olha. O ideal é assim, quando a gente tem alguma coisa que seja cremosa ou líquida, deixar em bandejas mais rasas, porque aí vai aumentar a superfície de contato e esfria mais rápido. Tirando isso, pode passar direto para a geladeira. Isso é importante porque quanto mais tempo a gente deixa esse alimento à temperatura ambiente depois de preparado, mais vai haver proliferação de bactérias nele. Então, por mais que a gente passe para a geladeira, por exemplo, se eu preparei uma feijoada meio-dia e vou guardar ela só às 8 da noite, ela ficou esse período todo, 8 horas, exposta, que dá quase 10 bilhões de bactérias formadas ali nesse período de tempo. E aí, por mais que a gente deixe na geladeira, essas bactérias já estão presentes, elas não vão morrer na geladeira. Mas, se a gente prepara adequadamente, terminou de comer todo mundo, guarda o alimento na geladeira, aí vai durar em torno ali de 3 dias. Seria ideal que um pote de vidro, pode ser de plástico, de alumínio, de inox, né? O que seria o ideal? Quando a gente fala de casa, qualquer um deles vai ser ideal, tanto plástico, quanto inox, quanto o vidro. Os 3 são indicados. Quando a gente fala de uma cozinha comercial, a gente evita usar o vidro, porque ele pode formar caquinhos, a gente pode quebrar o vidro sem estar percebendo dentro de uma cozinha, e esse caquinho ir parar numa comida, que é o que a gente chama de contaminação física. E aí, se a pessoa ingere, vai dar bastante problema. Né? Voltamos do supermercado, cheio de sacolinhas, e aí você está lá com as frutas, verduras guardadas na sacolinha, pode colocar essa sacolinha dentro, armazenar esse alimento dentro da sacolinha e guardar numa gaveta, por exemplo, ou não? Tira da sacola? Tira da sacola. E guarda lavado já ou só lava na hora que vai consumir? Tanto faz. Se for higienizar em casa, como foi falado nesse processo, aí vai armazenar na prateleira mais alta da geladeira, porque já está pronto para consumo. A gente não quer que se contamine mais, aquele hortifruti, aquela fruta, aquela salada. Agora, se a gente compra e quer que dure mais tempo, aí o ideal é guardar ainda sujo, só que sempre na gaveta mais baixa da geladeira. E aí vai higienizar no dia que vai estar utilizando. O ovo guarda onde? O ovo a gente Então, no caso do ovo, muita gente guarda na porta da geladeira. Né? Sim. Só que a questão da porta é que quando a gente fecha a porta da geladeira, pode quebrar um ovo sem a gente perceber. O ovo também precisa ser guardado sujo. Muita gente pensa que tem que higienizar o ovo, lavar o ovo antes de guardar. Não precisa. Inclusive, não se faz isso porque ele tem uma película protetora, que quando a gente higieniza ou mesmo lava, a gente tira essa película. E ele é poroso, então ele vai ficar mais sensível para contaminações externas que vão entrar através da casca. Então a gente guarda ele sujo mesmo, na prateleira mais baixa da geladeira e sem a caixinha de papelão. Se ele vier na caixa de plástico, tudo bem, aí pode colocar direto na geladeira, mas se vier na caixa de papelão, o ideal é a gente passar para as caminhas de ovos que tem na própria geladeira de casa, né? Por exemplo, a minha eu sei que tem, são aquelas caminhas que já vem o espacinho certinho para colocar e deixa na prateleira mais baixa, ou um pote plástico mesmo, por exemplo, um pote de sorvete. E aí guarda ali dentro e só coloca a data que foi guardado. Estela, a gente faz agora uma pausa e volta na sequência, então, com muito mais informações para você. Nós vamos falar sobre os cuidados que os estabelecimentos comerciais que lidam com alimentos devem ter para evitar, então, a contaminação e uma possível intoxicação alimentar. A gente volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje entrevista a Estela Olivo Save, bioquímica em alimentos e mestre em saúde coletiva. Estela, a gente acabou falando no primeiro bloco sobre os cuidados que a gente deve ter dentro de casa, né, para evitar a contaminação dos alimentos. Eu queria começar esse bloco falando então dos cuidados que todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, lanchonetes devem ter, né, na hora de manipular os alimentos. O que exige a lei? A lei ela exige algumas coisas que são bastante importantes porque vão garantir a qualidade para a gente enquanto consumidor. Uma delas que a Vigilância Sanitária pede é o curso de manipulação de alimentos. Esse treinamento ele vai permitir que o manipulador de alimentos, inclusive ele é exigido para toda a equipe, não é só uma pessoa que tem que fazer, mas todos os funcionários do restaurante, inclusive dono, gerente. Não interessa se esse funcionário vai lidar diretamente com a comida, não, tem que fazer. Não interessa, mesmo se ele for garçom, se ele for caixa, se trabalhar na limpeza, precisa fazer o curso de manipulação de alimentos. E ele vai dar uma boa base para a equipe dos cuidados que tem que ter em relação ao controle de pragas, higiene da empresa como um todo, manipulação adequada, cuidados com a higiene pessoal, micro-organismos, etc. Então é um treinamento que a vigilância cobra. Ela exige também o atestado de saúde para os funcionários, que é bastante importante porque muitas vezes a pessoa pode ter uma verminose e não sabe, e é bastante comum, mesmo a gente, como adultos, não mexendo com a alimentação, pode vir a ter vermes. E a gente pensa que é uma coisa assim que está relacionada com um lugar que não tem saneamento básico, que a pessoa em si não tem higiene, mas basta a gente comer num local que a pessoa que manipulou não tem higiene para a gente estar se contaminando, está exposto. Então a vigilância também exige esse atestado de saúde como é uma forma de garantir, em questão tanto de verminose como micose, outros problemas que podem ser de saúde transmissíveis por alimentos. Ela pede também uma estrutura física adequada, então no próprio curso a gente dá uma base de como que tem que ser essa estrutura e a vigilância vai fazer também uma inspeção sanitária em termos disso, de saber como que está essa questão da estrutura física e como que ela vai estar interferindo na manipulação dos alimentos. Ela pede também higiene de caixa d'água, controle de pragas, que tem que ser feito a cada 6 meses, no caso controle químico, né, o certificado de execução do serviço para dentro da empresa. Ou seja, uma lei bastante rigorosa e são muitas as exigências, o que é importante e é fundamental, né? Sim, a gente pensa que quando a pessoa trabalha com isso, inicia, ela assim, nossa, mas é muita coisa. Só que, na verdade, é isso que vai estar garantindo ela de servir alimentação para 200, 300, 1000 pessoas. Sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, isso, com garantia de qualidade. Estela, e você ministra cursos, né, para mostrar aí para os estabelecimentos comerciais como é que eles devem preparar, manipular e armazenar os alimentos. A nossa equipe, ela foi acompanhar uma aula, né, e preparou uma reportagem. Dá só uma olhada. Quem deseja empreender ou já atua no ramo de alimentação precisa estar atento às normas que os órgãos fiscalizadores exigem. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é bastante rigorosa com quem manipula alimentos. É preciso respeitar todos os itens da Resolução RDC Anvisa número 216/04. Nela constam as boas práticas para serviços de alimentação. Quem manipula alimentos precisa ter a capacitação. Nesta sala, todos buscam a formação. A Luísa Calef faz bolos, doces, lanchinhos e marmitas e vê a exigência da legislação com bons olhos. Eu acredito que, tendo essas normas, a gente consegue estar qualificando os nossos produtos e também trazendo segurança para os clientes que vão consumir eles, né? Porque os alimentos em si, eles exigem isso, essa higiene, exigem a preocupação e também o compromisso de estar levando isso para os clientes de forma segura. Boas práticas na manipulação de alimentos garantem alimentos saudáveis aos consumidores e evitam doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Quem não segue as normas pode ser autuado, multado ou até ter o estabelecimento fechado pela fiscalização. A química Carolina Cruz, especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, explica que o controle de qualidade exigido na legislação proporciona segurança para quem consome e também para quem serve. É uma questão de saúde bem importante, infelizmente a informação ela não é tão abrangente assim, né? Muitas pessoas não têm muita noção, até mesmo as empresas, muitas vezes elas não compreendem a importância desse monitoramento microbiológico, acabam enxergando a fiscalização como algo ruim, como se fosse inimigo, quando na verdade o intuito é a promoção de saúde, né? Ela conta como funciona a análise microbiológica do alimento.
Aqui no laboratório a gente trabalha com várias empresas, né, do setor alimentício, e dentre as nossas demandas a gente recebe coisas bem variadas. Algumas empresas, elas mesmas decidem fazer esse controle de qualidade, né, às vezes para averiguar algum processo, para verificar a qualidade do produto. Em alguns casos também por sofrerem a fiscalização e ter certa obrigatoriedade, né, em realizar essas análises microbiológicas. Cada tipo de bactéria, de micro-organismo tem um tempo de análise, tem um meio de cultura diferente, e cerca de 10 dias, é o prazo que a gente passa, né, nós emitimos um relatório comparando esse resultado com a legislação de acordo com o produto. Cada produto tem uma legislação, tem um limite permitido, né, um padrão máximo permitido, e nós emitimos um relatório dizendo se o produto atende ou não. Se adequar à legislação vigente para serviços de alimentação é ter cuidado com o próximo, e tem gente que já entendeu bem isso. Como eu trabalho numa área que mexe com alimentação e eu sirvo muitas pessoas, eu acho que se eu não souber fazer a coisa certa, eu posso dentro da minha empresa, né, prejudicar a outra vida. Lá fora, os clientes querendo um alimento de total qualidade, total higiene, principalmente, né? Então, por isso, o curso é muito importante para a gente. Você vê isso como uma capacitação. Sim, capacitação. Cada dia mais a gente vai aprendendo, aprimorando, né? Para poder sair o melhor. Estela, a gente viu aí, né, a importância realmente de se fazer esse curso e quanto aprendizado tem e como isso é fundamental realmente para quem lida com o alimento, né? Agora, a gente vê hoje a maioria dos estabelecimentos realmente eles cumprem a lei, cumprem o que determina, né? Mas a gente vê ainda alguns que deixam a desejar. Quais são os problemas mais comuns que a gente encontra em estabelecimentos comerciais que lidam com o alimento? Manipuladores de alimentos, pessoal que trabalha na cozinha, ou mesmo garçons trabalhando com unha comprida, de usar o celular, eles não podem estar usando o celular, inclusive o celular é uma das coisas mais contaminadas que a gente tem. Tem alguns estudos que mostram que tem mais contaminação que um vaso sanitário, porque ninguém lava, limpa e está toda hora mexendo. Questão de controle de pragas, que muitas vezes deixa a desejar também, então estabelecimento que usa papelão, tem buraco em parede, não tem uma limpeza adequada. Questão dos buffets, de não ter o protetor salivar, que é aquele vidro que a gente vê na frente do buffet. Da questão da higiene dos hortifrutis, como a gente falou no primeiro bloco, né, de que precisa ser feita com água sanitária, então muitas vezes ela não é feita de forma adequada. E a questão da estrutura física em si, que é bastante importante porque ela vai estar garantindo que a gente consiga limpar melhor o ambiente, de não ter questão de pragas também, né, de manter o ambiente mais organizado. E agora a gente falou aí todas as exigências por parte do dono do estabelecimento, né? Mas e como é que o consumidor deve se portar também? Ele também tem obrigações, tem deveres, né? Quais são? Sim, então quando a pessoa vai a um buffet, ela tem que cuidar bastante em relação aos cabelos, de manter os cabelos para trás ou ele bem preso, passar álcool gel nas mãos, porque ela está vindo da rua, então ela vai se servir no buffet que é coletivo. Evitar colocar a cabeça dentro do buffet, que às vezes a gente vê um cliente que quer beber a comida bem de pertinho, né? Não pode. De auxiliar crianças pequenas na hora de estar se servindo. Acho que esses seriam os principais cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai estar se servindo no buffet. Porque muitas vezes o cliente pensa que o cabelo que ele está encontrando no buffet é da cozinha, mas na cozinha está todo mundo de touca e quem está se servindo sem touca são os próprios que estavam lá antes que ele e ele próprio na hora de tá indo para o buffet. Então isso é bastante sério, né? A gente também tem que cuidar enquanto o alimento está exposto para o cliente. Qual é o alerta, né, para as pessoas que gostam de frequentar uma casa de sushi, por exemplo, que lida com um alimento cru? No caso do sushi, a gente precisa primeiro confiar e ter algumas referências daquele restaurante que a gente está indo. O peixe, ele vai ser comprado, geralmente ele é comprado inteiro e a gente consegue estar vendo algumas características nele para saber se ele está em boas condições, se está um peixe fresco ou não. Por exemplo, os olhos têm que estar brilhantes, a guelra tem que estar um vermelho vivo, quando se aperta o peixe, ele tem que estar voltando, a escama tem que estar firme, não pode estar se soltando, e mais em relação à temperatura desse pescado quando é comprado, adquirido, que tem que estar a menos de 4 graus Celsius. Então esses cuidados seriam para a empresa. Mas quando a gente vai no restaurante, a gente tem que cuidar se o sushi man está lavando a mão com bastante frequência, se está com o uniforme limpo, se o ambiente em si é limpo, quanto menos cheiro de peixe tiver, né, porque significa que muitas vezes não é só o peixe fresco, mas que não está fazendo o controle dos resíduos, da limpeza adequadamente, se está todo mundo trabalhando com a unha curta,
E aí tem os bastidores que a gente não consegue estar vendo, que seria a questão da cozinha. Sempre que possível, se conseguir entrar na cozinha, ou se ver como que está sendo feito ali na parte da cozinha fria, que a gente chama, que é onde é a montagem dos sushis, melhor, né? Então esses são os principais cuidados. A questão de pedir um sushi, por exemplo, eu falo sushi, especifico o sushi pelo fato de ter o peixe cru, né? De você pedir isso delivery, é mais perigoso, está mais propenso a uma contaminação, ou se bem embalado não tem nenhum problema? Aí vai depender muito de onde está sendo comprado. Tem alguns estabelecimentos que eles trabalham exclusivamente como delivery. E a gente não consegue estar entrando na empresa e ver como que eles estão produzindo. Pode ser numa garagem, como pode ser num local super bem preparado em termos de estrutura e manipulação. Então, o ideal é a gente ter alguma referência, alguma informação desse local antes de estar adquirindo. Em relação ao transporte desse alimento, é importante saber também qual que é a distância da nossa casa para ele poder estar chegando, e ele teria que estar vindo numa embalagem de isopor ou alguma embalagem térmica para garantir que ele esteja chegando numa temperatura adequada para a gente. Quais os cuidados na hora de fazer compras no supermercado? Isso é bem interessante. Porque a gente, sem querer, faz muito erro. Quando vai Imagino. Então quando vai comprar morango, ele não pode ter vaporzinho dentro da embalagem, que é um sinal de que rápido ele vai estar mofando. Então, observar bem a embalagem por cima, por baixo, etc. Quando vai comprar grãos, dá uma chacoalhadinha de leve no saco de feijão, de grão de bico, de pipoca, para ver se não tem farelo embaixo. Geralmente, quando a gente faz isso e cai um farelinho na parte de baixo do saco, é porque o produto está velho. E o grão começa a ficar mais enrugado e perde o brilho. A parte de congelados, quando é frango, brócolis congelado, no caso dos sacos, eles não podem ter grumos dentro, que significa que foi descongelado, ficou aquela massa mole ali, por exemplo, de brócolis, na hora de congelar ele fica duro novamente. E o frango vai formar uma casquinha de gelo, que significa que descongelou e recongelou de volta. Para a carne a gente pode apertar, ver se ela volta, ela precisa voltar, se ela não voltar não é para levar para casa. E ovos a gente pode dar uma leve chacoalhadinha nele para ver se ele está fazendo barulho, se fizer também não leva. Quantos detalhes que a gente deve levar em consideração e que a gente nem se dá conta, né? Bastante, bastante. E quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a manipulação dos alimentos, mesmo para casa, a gente vai estar manipulando com mais qualidade. Para gente, para nossa família, para amigos, então realmente faz a diferença quando a gente entende um pouquinho mais desse meio. Sim. E só para a gente encerrar rapidamente, Estela, o nosso tempo infelizmente está acabando, está chegando o verão aí, né? Então o pessoal vai para a praia, cheio de alimento lá à venda. Quais os cuidados que a gente deve ter na hora de consumir um alimento na beira da praia? Comprar alimentos somente de barracas certificadas pela prefeitura, então eles têm que ter um alvará para poder trabalhar na praia também. Geralmente são aquelas barracas que a gente vê na praia que já estão montadas, que tem o símbolo da prefeitura mesmo. Cuidar bastante com pastel, churros, sanduíche, porque geralmente são feitos em locais inadequados sem higiene. E que estão indo para a praia para vender e nem sempre a pessoa vai ter cuidado. Queijinho de coalho também tem que fazer bastante ressalva, porque a gente tem que pensar que a pessoa vai ficar lá na praia o dia inteiro com aquele queijo que é perecível e ela própria vai cobrar, vai manipular, vai fazer tudo. Então é bem complicado mesmo em termos de contaminação cruzada. E em relação às bebidas, quando for estar comprando, se for uma bebida embalada, tudo bem. Por exemplo, um refrigerante, um suco, uma água, uma cerveja. Mas quando elas são preparadas, dá uma olhada como é que estão as condições do local. Se tem mosquinha próxima, abelha próxima rondando, como é que está a questão da paramentação da pessoa que está preparando. O fato da luva não influencia em nada em termos de qualidade, porque se a pessoa encosta a luva em várias coisas, ela vai contaminar da mesma forma. Então a gente tem que estar bem atento. Sempre que possível levar a comida de casa é melhor, é mais garantido quando a gente não tem noção. A gente que manipulou, ou seja, né? Isso. E aí comidas que não sejam perecíveis, ou se for perecível, levar numa caixinha térmica, ficar na sombra também, para poder garantir que essa comida esteja bem acondicionada. E claro, caixa térmica ela não vai gelar, ela não é uma geladeira. Então, se eu for colocar um alimento dentro dessa caixinha, ela tem que estar bem gelada. Aliás, o alimento tem que estar bem gelado. E, se possível, colocar caixinhas, aquelas caixinhas que tem um gel com gelo dentro, que aí vai estar garantindo que o alimento também se mantenha mais fresquinho por mais tempo. Ou frutas. Frutas é uma boa opção também. Por exemplo, uma banana que a gente não vai estar usando as mãos para estar consumindo. Maravilha. Estela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e por tantas informações importantes, né? Deixou a gente super informado aí sobre como manipular melhor os alimentos e assim cuidar da nossa própria saúde, né? Muito obrigada.
E assim então a gente vai terminando Nossa Saúde de hoje, que entrevistou a Estela Olivo Save. A você muito obrigada pela participação e até uma próxima.